Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje em todo o território da cidade do Recife a solenidade de Santo Antônio, que é padroeiro da cidade, da Arquidiocese de Olinda e Recife e do estado de Pernambuco. Por isso, a liturgia dominical cede o seu lugar a este dia, que é para todos nós solenidade, por celebrarmos o nosso padroeiro. No início desta celebração, vamos então reconhecer as nossas faltas e, cheios de confiança, suplicarmos o perdão de Deus, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Com alegria, glorifiquemos ao nosso Deus. Deus Pai
Deus eterno e todo-poderoso, que destes ao vosso povo Santo Antônio como insigne pregador e intercessor nas necessidades, concedei por seu auxílio que, seguindo os ensinamentos da vida cristã, sintamos a vossa ajuda em todas as adversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez da aflição. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor. O Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes: o amor é gratidão para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ó Senhor, eu cantarei
em meu amor estará sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma língua elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julgarei sabedoria alguma, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito tremor. Também a minha palavra e minha pregação também não tinha nada dos discursos persuasivos da sabedoria, não, para que a vossa fé se baseasse no nosso poder de Deus e não sabedoria dos homens. Entre os perfeitos nos falamos da sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderes deste mundo, que afinal está verdade a discussão. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida que desde a eternidade Deus destinou para nossa glória. Nenhum dos poderes deste mundo conheceu essa sabedoria, pois se tivesse conhecido, não teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, o que Deus preparou para o que os amam é algo que os olhos jamais viram, nem ouviram, nem o coração algum jamais pressentiu. A nós, Jesus revelou este mistério através do Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, aleluia, a minha alma alegre. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Amém de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação.
Amados irmãos e irmãs, celebrando esta solenidade de Santo Antônio, nós acabamos de escutar no Evangelho Nosso Senhor enviando os seus apóstolos, capítulo 10 do Evangelho segundo São Lucas, e dizendo que a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Sempre que leio esse Evangelho, recordo de uma canção do Padre Zezinho que nos diz assim: poucos os operários, poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve essa nossa prece, põe sangue novo nas veias da tua igreja. Falta pão porque falta trigo porque não semeiam, e faltam semeadores porque ninguém foi lá fora chamar. Eu vou parar a canção por aí para vocês procurarem o resto quando chegarem em casa. Mas aí, esse Evangelho nos recorda justamente a necessidade de também nós sermos missionários. E por que eu quis começar com essa canção? Porque na música, o Padre Zezinho, com toda a sua sabedoria, pede a Deus que coloque sangue novo nas veias da sua igreja. E como é bonito ver esta missa das crianças, com as nossas crianças já sendo esse sangue novo nas veias da igreja, já tão novas, assumindo a sua missão. De fato, celebrar um santo tão glorioso como Santo Antônio, é claro que deve nos levar a meditar sobre os milagres que realizou, sobre os prodígios, mas deve nos levar, antes de tudo, a meditar sobre o seu testemunho de vida. Santo Antônio foi alguém que compreendeu qual era a sua vocação e por isso se tornou um anunciador de Jesus Cristo. E cada um de nós, na vocação a qual Deus nos chamou, seja na vida sacerdotal, na vida religiosa, como a irmã ali presente, ou cada um que segue a vida matrimonial ou ainda como solteiro, é chamado a, no seu estado de vida, também realizar esse mesmo anúncio, de que o reino de Deus está próximo de nós. Todos nós fomos batizados e pelo batismo temos por vocação sermos discípulos, sermos missionários. Todos nós precisamos também assumir a vocação de profeta. E sobre essa vocação escutamos na primeira leitura do profeta Isaías, que a missão do profeta é de dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção aos cativos, a liberdade para os que estão aprisionados, proclamar o tempo da graça do Senhor, consolar os que choram, enfim. Esta é também a nossa missão como batizados. Há uma tradição no dia de Santo Antônio de se abençoar e distribuir o pão. E é preciso que a gente recorde que isso não deve ser somente uma superstição, mas deve nos lembrar que o pão de cada dia nós o recebemos de Deus. E porque o recebemos de Deus, devemos também partilhar. Cada um, dentro das suas possibilidades, também repartir o pão com quem precisa, com quem necessita. Porque de fato, ao redor do altar, Cristo parte seu pão e nos alimenta, para que também nós possamos repartir o nosso pão. Que de fato, a gente possa fazer um propósito diante de Deus, de não partilhar com quem necessita somente aquilo que sobra, mas de fato partilhar um pouco daquilo que temos. Se Deus nos dá possibilidades, nos dá condições, que a gente possa também se empenhar
em ajudar a quem mais precisa. E muitas vezes o pão que a gente vai partilhar não é um alimento que a gente vai simplesmente dar a alguém. Às vezes há alguém perto de nós que precisa que nós também assumamos a nossa vocação, por meio de uma palavra, por meio de uma escuta, por meio de um conselho. É interessante que existe uma história que se conta muito, que certa vez chegou um frade no convento, um rapaz novo para ser frade, na verdade, e aí muito empolgado, e Santo Antônio chamou ele para que eles saíssem para evangelizar. E saíram os dois, começaram a andar pela cidade, deram uma volta e voltaram para o convento. Não falaram com ninguém, não pararam com ninguém, simplesmente passaram por ali. E aquele jovem, ele ficou meio frustrado com tudo aquilo, porque, mas o senhor não disse que a gente ia sair para evangelizar? E ele disse, e nós o fizemos. É preciso que a gente pregue o evangelho sempre, e quando necessário, a gente use as palavras. É esse um dos exemplos que Santo Antônio nos dá, que às vezes é preciso que cessem as palavras e falem as obras. Muitas vezes não é pelas palavras que nós vamos dar testemunho, mas pela nossa vida. Os primeiros cristãos não eram reconhecidos por usarem um crucifixo, uma medalha ou algo do tipo. As pessoas que estavam de fora viam uma forma como eles viviam, como eles testemunhavam a sua fé e se sentiam atraídos. Assim também devemos ser nós, para que de fato as pessoas com quem convivemos, as pessoas com quem cruzamos, olhando para nós, possam também recordar que o reino de Deus está perto, que o reino de Deus começa aqui e agora. Peçamos então nesse dia a intercessão de Santo Antônio, para também nós sermos de fato construtores desse reino. Construtores desse reino, operários para essa messe tão grande, que precisa de tantos trabalhadores para propagarem o amor de Cristo, para propagarem o tempo da graça do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Irmãs e irmãos, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, fonte de toda verdade e sabedoria, para que nos dê um coração esclarecido, dizendo, cheios de fé, ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Pela Santa Igreja de Deus, para que nunca lhe falte a palavra e ensino fiel dos doutores e pregadores da fé apostólica. Oremos. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Pelos responsáveis da educação e do ensino, para que desenvolvam a intrusão nos países e dela façam beneficiar todos os cidadãos. Oremos. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Pelos povos menos desenvolvidos, para que as nações mais prósperas e ricas os ajudem a crescer com harmonia. Oremos. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Pelos que vivem no erro ou na ignorância, para que os seus corações e suas mentes se abram à verdade que liberta. Oremos. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Pelos crentes que ensinam ou estudam, para que o Espírito os faça crescer na fé, na humildade, na sabedoria e no amor de Deus. Oremos. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Por todos nós aqui reunidos nesta Assembleia, para que, seguindo os exemplos de Santo Antônio, demos bom testemunho do Evangelho. Oremos.
Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Chegue até vós, Senhor, a humilde oração do vosso povo, e dignai-vos ouvi-lo com bondade, não em atenção aos seus méritos, mas pela vossa infinita misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Alma criado tu me destes, coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons colocados sobre o vosso altar, na celebração da solenidade de Santo Antônio, e como por estes santos mistérios lhe destes a glória, concedei-nos agora o vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a solenidade de Santo Antônio e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, ó
Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Aceitai, Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos une num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Paulo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santo Antônio e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu curei as feridas.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, a mesa celestial revigore e aumente as forças do alto em todos os que celebram a memória de Santo Antônio, para podermos guardar íntegro o dom da fé e progredir no caminho da salvação que este santo nos mostrou. Por Cristo nosso Senhor. Muito bem, os avisos já foram dados antes da Santa Missa. Como é costume, como é tradição, no dia de Santo Antônio, vamos realizar agora a bênção dos pães, pedindo de fato que Deus nos conceda, por intercessão de Santo Antônio, o pão de cada dia e nos dê também a força e a coragem necessária para que este pão não falte na nossa mesa, mas também na mesa de quem precisa. Desde já a nossa gratidão a quem se dispôs a nos ajudar com esses pães. E vamos agora rezar pedindo a intercessão de Santo Antônio. Não sei se vocês conhecem o refrão do hino de Santo Antônio, que nos diz assim: bem merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador. Bem merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador. Oremos. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, abençoai este pão pela intercessão de Santo Antônio, que por sua pregação e exemplo distribuiu o pão da vossa palavra aos vossos fiéis. Este pão recorde aos que o comerem ou distribuírem com devoção o pão que vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão faminta, o pão eucarístico que nos dais todos os dias no mistério da Eucaristia. E fazei que este pão nos lembre o compromisso para com todos os nossos irmãos necessitados de alimento corporal e espiritual. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bem merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador. Viva Santo Antônio! Pode ser mais forte. Viva Santo Antônio! Viva Nossa Senhora! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Muito bem. Manifesto diante de vocês a gratidão ao Padre Luciano pelo convite. Não conhecia a capela, vim socorrer o Padre Luciano porque ele precisava de alguém para celebrar, mas a minha missa de Santo Antônio é de 5 horas da tarde, então eu vou sair daqui correndo. Graças a Deus o Espinheiro é uma paróquia vizinha nossa e vai dar certo, vai dar tempo e todo mundo vai sair da missa de lá antes do jogo do Brasil, tá certo? O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Fazer tua vontade, pra viver o teu amor.
nossa